Hoje eu quero começar uma nova série de mensagens sobre fé. Como eu disse, eu gostaria de começar uma nova série sobre fé. Então, o tema dessa série é fé sobrenatural. E como está a sua fé? É normal ou sobrenatural? A mensagem de hoje é enxergando o invisível. Como introdução, eu tenho perguntas. Responda ela, então, no seu coração. Eu gostaria de perguntar para você. Então, quando foi a última vez que você teve um encontro real com Deus? Eu não estou falando de vir à igreja. Estou falando quando você está na presença de Deus e você sentiu a presença dele com você. Você sentiu a sua presença. Isso marcou você. Outra pergunta. Para você avaliar como está a sua fé. Quando foi que Deus te usou de maneira sobrenatural para tocar a vida de alguém? Quando foi a última vez que Deus usou você? Talvez foi através de uma oração, através de uma palavra que Deus colocou no seu coração. Você teve uma experiência assim? Talvez alguém que estava doente, você orou e ele ou ela foi curado? Ou alguém que foi transformado? Porque os milagres eram algo normal na igreja primitiva, mas parecem ser tão raros em muitas igrejas hoje. Quando eu leio a palavra de Deus, esse livro é cheio de sinais e milagres. Você já percebeu isso? Comece a ler. Você vai ver milagres em todo lugar. Por que milagres, pastor? Porque milagres são sinais que Deus está vivo e que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você não sabe, essa igreja é uma igreja pentecostal. E nós cremos em milagres hoje. Não somente no tempo dos apóstolos. O livro de Atos não terminou. Nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos. E o Shalom tem um pedaço para escrever nesse livro. A igreja primitiva não cresceu apenas por causa de boas mensagens. Ela cresceu porque o sobrenatural fazia parte da vida da igreja. Os milagres, o sobrenatural era normal. Hoje em dia, a gente não acha mais normal o sobrenatural. Milagres, curas, libertação, sinais. Eles eram naturais na igreja primitiva, porque o evangelho, porque não é só boas novas em palavras.
O Evangelho é o poder de Deus demonstrado. E o apóstolo Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos. O avivalista John G. Lake, não sei se você já leu algo sobre ele, mas eu li alguns livros sobre ele. Ele disse algo muito forte. Ele disse: a igreja que não vive no sobrenatural logo se contenta com uma religião sem Deus. E isso é o que eu tenho visto. Hoje em dia, a gente vai em cultos, você entra e você não encontra Deus. Eu já fui em cultos que eu comecei a perguntar: eu não consigo sentir o Senhor aqui. Isso é muito triste. O cristianismo que vemos no livro de Atos era um cristianismo sobrenatural. E é isso que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? Porque nós temos o mesmo Espírito Santo que estavam com eles. A Bíblia diz: o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele habita em nós. A gente não tem um Espírito Santo pequenininho dentro de nós. Você não tem um Espírito Santo que tem menos poder. O mesmo Espírito que estava nos apóstolos, na vida de Jesus, está em nós. Por isso que eu estou falando isso. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Deus, ele mexe comigo. E o Espírito Santo colocou no meu coração que eu quero falar com você. Por isso que eu estou te falando isso. Porque Deus falou comigo, fale com isso. Para que o meu povo desperte e esteja em fogo por mim, incendiado por mim. E a sua vida possa entrar num nível mais forte. E você, está feliz com sua vida espiritual? Você está feliz com a vida que você tem? Eu não estou. Eu não. Eu estou com sede, quero mais de Deus, eu quero mais dele na presença, na minha vida. E é assim que tem que estar seu coração também. E eu sei que sua fé vai crescer hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos 10. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se você está aqui, ouvir essa mensagem, sinais e maravilhas irão se manifestar na sua vida. Mas se você não receber, se você não pegar essa palavra no seu coração, você vai voltar do mesmo jeito que você entrou. Mas eu oro para que você seja incendiado pelo Senhor, que você não saia daqui do mesmo jeito. E à medida que nós estamos ouvindo essa palavra, à medida que você está ouvindo essa palavra, o seu coração vai ser cheio de fé. Porque fé vem pelo ouvir. O seu espírito, a sua visão espiritual abrirá. Você vai começar a orar por coisas que antes você pensava que era impossível. Eu sei que alguns de vocês desistiram de orar por algumas coisas, porque você não acredita que possa ser respondido.
mas você vai receber mais fé para crer. Então vamos ouvir o texto base dessa palavra. Hoje eu vou dar só a base, eu não vou tão fundo. E esse texto é a base. E esse texto, ele está escrito em lugares diferentes na Bíblia. Abacuque 2:4, Hebreus 10:38, Romanos 1:17. E o que está escrito lá? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mais uma vez, o justo viverá pela fé. A Bíblia não diz que você vai ter fé. Diz que você vai viver pela fé. Não é que você vai ter fé, mas você vai viver pela fé. Você vai ter que viver pela fé. A sua fé tem que ser tão forte ao ponto de afetar todas as áreas da sua vida. Eu não sei se sua fé te transforma, mas a minha fé, ela começou a transformar todas as áreas da minha vida e precisa impactar a sua vida espiritual, emocional, sentimental, do jeito que você relaciona com outras pessoas, financeira, profissional e a sua família também. A minha fé transformou todas essas áreas e ela precisa fazer o mesmo na sua vida. Amém? Aleluia. E você tem que usar sua fé em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Fé. Mais uma pergunta. Quantos creem que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Eu vou dar outra chance para você. Responda de novo. Quantos creem que Jesus é seu Senhor e Salvador? Jesus falou, não são todos que vão entrar no reino de Deus. Mas, queridos, fé é fé para salvação. Certo? Se você crê em Jesus, você é salvo. E você vai entrar no reino de Deus. Isso é para a fé para a salvação. Porque todos serão salvos, não pelas suas obras. Todos serão salvos pela sua fé, não pelas suas obras. Você não é salvo porque você faz coisas, porque é salvo pela sua fé. E muitas pessoas começaram crendo em Jesus, mas eles não usam mais a fé deles na vida diária deles. Vocês entendem o que eu estou falando? Eles começaram bem, crendo em Jesus. Eu sou salvo. Mas aí eles pararam. Mas você precisa usar a sua fé o tempo todo, porque o justo viverá pela fé. Nossa fé é a força mais poderosa do mundo. Você sabia disso? Através da fé, nós podemos mudar as nossas vidas. Através da sua fé, você pode mudar o seu destino, a família, até o mundo. Podemos mudar a igreja. E pela fé, a Bíblia diz, Marcos 16:18. Pela fé,
Vamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, eu posso te contar muitos milagres que Deus me usou nesses últimos anos. Mas eu amo os primeiros milagres. Sabe por quê? É porque eu já li muito, já li a Bíblia várias vezes. Talvez agora é fácil para acreditar, mas eu gosto de contar os testemunhos dos milagres quando eu era um bebê na fé. Muitos de vocês talvez já ouviram. Eu só tinha 6 meses na fé. Só 6 meses sendo cristão. Pense, você nasceu hoje em 6 meses. Deus começa a te usar. E eu era novo na fé. Eu cheguei em casa, minha mãe estava doente na cama, não conseguia respirar. Meu pai não estava lá para levar ela no hospital. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? A única coisa que eu podia fazer era orar por ela. E aí eu vi na Bíblia, Marcos 16, 18. Esses sinais seguirão os que creem. Eles porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão bem. Minha mãe era católica. Não era uma cristã como você. E eu fui até ela falei, mãe, posso orar por você? E ela não conseguia nem responder, porque ela estava passando muito mal. E eu coloquei minha mão sobre ela. Eu falei uma palavra e eu declarei, Jesus, cura minha mãe. E ela foi curada instantaneamente. E ela começou a respirar. E ela perguntou, o que você fez? Eu não fazia nada, Jesus fez isso por você. E por causa daquilo, minha mãe nasceu de novo. E aí, a minha irmã, e ela foi curada. E ela veio a Cristo. Mas a questão é, eu não tinha 40 anos de fé como eu tenho hoje. Eu só tinha 6 meses. Quantos anos você está na igreja? Se você está vindo na igreja mais de 6 meses, levanta sua mão. Então, todos vocês podem orar pelos enfermos. Vocês podem orar e ver milagres acontecendo. O mesmo Espírito que ungiu Jesus, ungiu os apóstolos, está sobre você. Você pode dizer amém? Algumas pessoas acreditam em Jesus para salvação, mas eles não creem em Jesus para milagres. Você entendeu o que eu estou falando? As pessoas acreditam. Você pode ser salvo, porque salvação é pela fé. E você tem fé para a salvação, mas às vezes você não tem fé para milagres. Vamos ler 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixemos os olhos naquilo que... 2 Coríntios 4, 18. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos ler todos juntos. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. E hoje nós vamos refletir sobre o poder de ver e do ouvir.
Ver e ouvir. São capacidades dadas por Deus. Não é bom ver e ouvir? Deus nos deu essa capacidade. E podemos usar de uma maneira que destrói a nossa fé. O apóstolo Paulo deixa claro que ele não prestava muita atenção no que ele via. E ele dizia, o que ele falava? Fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Fala para a pessoa que está do seu lado, fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Cuidado com o que você vê. Porque o que você vê não é verdade. Qual que é a verdade, pastor? É o que Deus falou. Que o homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. O que Deus falou é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente olha para os problemas, talvez você está fazendo isso. Você olha para os problemas e me desculpa. Você chama o seu problema de seu. As pessoas falam, meu problema, minha doença, minha enfermidade vai ser seu para sempre e sempre. Cuidado. Você está sempre declarando. E a gente olha para um diagnóstico médico e fala que não tem solução para a sua vida. Você pode crer desse jeito. Mas não é isso que Deus deseja para nós. Quando eu leio esse livro, eu vejo coisas diferentes. Deus tem coisas para nós que vai além da nossa visão. E é por isso que essa mensagem fala, veja o invisível. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ver o invisível. O apóstolo Paulo disse, eu não coloco os meus olhos no que eu posso ver. Tire seus olhos disso. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver o que Deus falou. Tudo bem. Você pode continuar olhando para a situação e continua o problema ali. Mas Jesus diz, a palavra diz que Ele levou todos os meus pecados e todas as minhas enfermidades. Então a Bíblia diz que o Senhor levou toda a maldição que estava sobre nós. A Bíblia diz, Deus mandou a palavra dele e curou-nos. A Bíblia diz, Salmo 100, versículo 3, fala que é aquele que perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. E você precisa decidir o que você pode ver ou a verdade da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo falou, eu não presto muita atenção nas coisas que eu vejo, mas as coisas que eu não vejo. Eu não fico olhando para as coisas que os meus olhos humanos podem ver, mas eu olho o que Deus falou, porque o que Deus falou é a verdade. O que o apóstolo Paulo está falando?
É o mundo espiritual que comanda o mundo físico. Eu vou repetir. É o mundo espiritual que comanda o mundo físico. O mundo espiritual comanda o mundo físico. Você precisa crer e precisa dar atenção ao que você não vê. Como, pastor? Pela fé. É assim que a gente vai conseguir. É pela fé. 2 Coríntios 5, 7 fala. Vamos ler todos juntos? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então nós vivemos pela fé e não por vista. Vivemos por fé e não pelo que vemos. E temos que decidir. Se você vai viver pelo que você... Eu não vou viver pelo que eu vejo, mas eu vou crer. Eu vou viver pelo que eu creio. E eu creio nele. Desculpe-me. Se você quiser ver milagres, você vai ter que ser um pouco doido. Você não pode ser muito normal, não. É verdade. As pessoas falam, eu vejo isso sem falar. Não, eu não vejo. Eu vejo diferente. Como que você vê? Pela fé. Ande pelo que você crê. Ande pela fé e não pelo que você... O que você vê sempre vai destruir a sua fé. As suas circunstâncias vai destruir a sua fé. O que Deus tem para você não dá para ser visto por olhos humanos. O que Deus tem para mim é muito grande para os olhos humanos. O que Deus tem para você é muito grande para os olhos humanos. Ninguém vai crer, até mesmo se você falar. Cuidado com o que você vê. Fala para a pessoa do seu lado. Cuidado com o que você está olhando. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Jesus foi tentado por Satanás. E você será também. Satanás tentou Jesus. Ele falou, Jesus, vem cá, tá vendo? Todos os reinos da terra. Veja. Todos os reinos da terra. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. E Satanás não estava mentindo. Todos os reinos pertencem a ele. Mas Jesus, ele tomou posse pela cruz. Se fosse naquele dia, as pessoas estavam olhando para esse mundo e a sua fé vai ser destruída. Satanás usou sinais para tentar Jesus. Então a visão física é um inimigo da fé. Porque a fé se baseia naquilo que você não vê. Você pode dizer amém? A fé, ela é baseada naquilo que você não vê e crê. Então, o que é fé? De acordo com Hebreus 11:1. O que é fé? É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. É a certeza, então. Não é a dúvida, é a certeza. Das coisas que você não vê. Está me entendendo?
o problema começa com o que você fica olhando. Você só olha problema físico. É o que você está vendo. Então, a fé é coisas que você não percebe com seus olhos naturais. Mas você está certo e você espera. Temos que olhar acima do que nossos olhos percebem. O que você vê pode destruir sua fé. Me ajuda a pregar. Diga para a pessoa do seu lado. O que você vê pode destruir a sua fé. O que você pode ver pode destruir a sua fé. E o que pode construir sua fé? Se você ouvir essa mensagem, se você receber, se você ficar um pouquinho doido, se você ficar normal, você vai sair daqui, mas vai sair meu problema, mais dor. Mas se você é mais doido, o que você falou é a verdade, eu creio no que o Senhor falou. Você precisa crer no que Deus falou, não no que os seus olhos estão vendo. Romanos 10:17 mais uma vez. E assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se a fé entrar no seu coração, tem uns aqui dormindo, eu posso ver. Tem uns assim. Então a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a mensagem? E como está a sua fé? Você precisa ser um pouco doido. A fé vem pelo ouvir, não pelo que vemos. Isso pode destruir sua fé. Fique olhando para sua fé e você não vai ter. Mas a Bíblia nos ensina hoje. E eu estou te falando sobre fé, que a gente precisa parar de ficar vendo o que a gente vê e ouvir o que Deus está falando. O que Deus, não o pastor mais está falando, porque é a palavra de Deus que vai produzir fé no nosso coração. Quando você ouvir a palavra de Deus, algo novo vai começar a acontecer dentro de você. Quantas vezes eu vim para a igreja, eu comecei a adorar ao Senhor e de repente milagre aconteceu na minha vida. Às vezes não estava se sentindo bem. Não pense que pastor não fica doente. Mas você nunca vai me ver falando, estou me sentindo doente. Quando eu fico doente, no máximo uma semana, 2 dias, eu começo a declarar. Às vezes eu venho para a igreja não sentindo bem. E eu adoro o Senhor e de repente desaparece. Outras vezes eu venho à igreja cansado. Ontem eu estava ali no Hope, na hora da adoração, cansado. Eu estava cansado. Mas foi um momento poderoso, não foi? Que eles estavam lá. Muitos não podem nem falar amém, porque você não estava lá. Mas no final eu estava renovado. Aquele cansaço que eu estava sentindo sumiu. Então, quando você se expõe à presença de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, e aí os milagres são liberados.
Eu vou te dar um conselho. Seja fiel em estar na casa de Deus. Seja fiel nas reuniões. Muitas pessoas, eu tô cansado. Eu tenho outras coisas para fazer. Desculpa. Se é uma pergunta. Por acaso Deus é prioridade na sua vida? Somos um povo de fé. E veremos o milagre de Deus acontecendo. Você pode dizer, eu sou uma pessoa de fé? Eu verei o poder de Deus. Diga de novo. Eu sou uma pessoa de fé e eu verei o poder de Deus. Mais uma vez. Eu sou uma pessoa de fé e eu verei o poder de Deus. Sou uma pessoa de fé e eu vou ver o poder de Deus. Isso é fé. A fé fala. Você é um povo de fé. Faz parte desse povo. E você vai ver os milagres de Deus. Eu gostaria de te dar alguns ensinos errados sobre milagres. Primeiro, milagre não é para quem merece, é para quem crê. Pare de dizer, eu não mereço. Ninguém merece, ninguém. É pela graça, mas precisa haver fé. Não é porque eu não mereço. Não fale isso. Não é para quem merece, porque senão ninguém iria receber o milagre. Segundo ponto, o milagre não é para quem precisa, é para quem crê. Não é porque você precisa que o milagre vai acontecer. Queridos, muitos milagres e grande parte deles que aconteceram na minha tempo de oração e situações de milagre não foram quando eu estava no culto, mas pessoas que nem congregavam, pessoas que creram e receberam, porque eles creram no milagre. Quatro meses atrás, uma senhora que costuma vir à igreja aqui, a senhora Margarete, ela falou assim para mim, eu tenho uma vizinha, ela tem muita dor no joelho dela. E ela é católica. Você iria lá e oraria por ela? Eu falei, eu amo orar por pessoas que não estão vindo à igreja. Mas ela é católica. Eu falei, qual que é o problema? Essas pessoas que eu gosto de orar por eles. Porque você vai ver fé nessas pessoas. Aí eu fui lá com ela. E essa senhora, talvez 75 anos, e ela há muita dor no joelho. Falei com ela, preguei o evangelho, falei de Jesus e perguntei, posso orar por você? Eu disse, em nome de Jesus, joelho, seja curado. Seja curado, joelho. Toda dor saia. E ela começou a falar, uau, a dor foi embora. Eu falei, glória a Deus. E eu continuei falando. Eu queria falar mais de Jesus para ela. Ela falava assim para mim, você não está entendendo, a minha dor foi embora. Eu falei, eu sei, mas eu quero falar mais de Jesus para você. Eu falava e ela mexia. Eu tentava chamar a atenção dela.
Eu tô curada, eu sei. Importante é Jesus salvar você. Foi tão simples pessoas não orar pessoas que não estão na igreja. Eu me lembro também uma outra situação. Primeira vez que eu estava aqui na Irlanda, primeira semana que eu vim para cá, um irlandês veio para mim e falou assim: pastor, eu ouvi que você ora e pessoas são curadas. E também era um homem católico. Você pode perguntar para ele. Wenda. E ele continua católico. Mas ele falou para mim: eu tenho um problema no meu joelho. Eu acho que ele tinha machucado o joelho e o joelho dele não estava bom. E ele chegou mancando. E ele falou para mim: eu ouvi falar que você cura pessoas. Eu falei: não, eu oro e Jesus cura. Mas você vai orar e eu serei curada. Eu falei: ok. Eu pus a mão no joelho dele. Jesus cura todas as cartilagens, ossos. Seja curado. Tirei minha mão e ele começou. Eu tô curado. Não tem mais dor. Ele começou a andar normalmente. E ele é aquele que faz propaganda de mim. Ele fala para todo mundo, aquele homem do Shalom, ele cura pessoas. Ele fala isso. Porque foi a primeira vez que eu orei e ele foi curado. Mas o que eu estou falando, queridos, quando as pessoas têm fé, eles recebem. Vamos falar de exemplos bíblicos para você entender melhor o que eu estou falando. Jesus veio para o povo de Israel, amém? Vocês se lembram? Uma mulher cirofenícia que não era de Israel, ela veio para Jesus e falou: Jesus, cura minha filha. O que Jesus falou para ela? Vamos ver o que Jesus falou. Vamos ler Marcos 7, 27 e 29. Temos que ler a Bíblia para saber de cor essas passagens. Ela disse: Jesus disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí ela falou: Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. E aí o demônio saiu da sua filha. Aquela mulher não era de Israel. Ela não era da igreja. Vocês estão me entendendo? Ela falou: Senhor, cura minha filha. Jesus falou: eu vim primeiro para os filhos de Israel. Mas a gente vê, não é bom tirar o pão que pertence às pessoas. O pão pertence a você. Todos vocês merecem esse pão. Porque você pertence à família. Os milagres é para você. Mas aquela mulher que veio de fora, ela falou: Jesus, tudo bem. Você pode dar todo o pão para o seu povo. Mas o senhor sabe, às vezes umas migalhinhas caem no chão. Eu posso pegar essa migalhinha e com essa migalhinha eu posso ser curada. O senhor falou, Jesus falou, a tua mulher pode, a sua fé fez a sua filha ser curada. Mas eu quero te perguntar uma coisa.
Aquela mulher foi curada pela fé de Jesus. Pel, Jesus queria curar ela. Foi a fé dela. Você está entendendo? Pela fé dela. Ela recebeu porque ela creu. Porque ela foi atrás de Jesus. Ela insistiu. Ela não ficou em casa. Ah, tudo bem. Eu vou ficar aqui, vou ficar tendo dor aqui, dor aqui. Eu vou receber. Presta atenção no que vou falar. Milagre não é para quem precisa. O milagre não é para quem merece. O milagre é para quem crê. Guarda isso. Outro texto eu quero compartilhar com você. Marcos 9, 22 e 23. Tinha um homem que o filho dele estava com problema e ele foi a Jesus. Um pai com problema, com um filho problemático, e ele foi até Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Ele veio até Jesus e falou: você está me seguindo aqui? Ele falou: ó, Jesus, eu tenho um problema. Meu filho não está bem. E aí, Jesus, eu tenho uma pergunta. Você pode curar ele? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou com ele: você está me perguntando se eu posso? Eu pergunto para você. Eu falo isso para você. Tudo é possível ao que crê. Ele perguntou se Jesus poderia fazer algo. Isso não é comigo. É com você. Você crê nas palavras de Jesus? Você crê nas palavras dele? Então diz comigo, tudo é possível para aquele que crê. Mas muitas pessoas vêm até Jesus. Oh, Jesus, eu não mereço um milagre. Ah, tá tudo bem. Eu posso viver com esse problema. Tudo bem. Se você tem fé para ser salvo, você vai para o céu. Mas eu prefiro ir para o céu, mas também ter um testemunho aqui. Eu estou pregando isso para você, para que a sua fé possa crescer nessa semana. E coisas que você não parou de orar, você começa a orar de novo e crer. Eu quero ler Mateus 7, de 7 a 8. Jesus disse: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Presta atenção. Não é a sua necessidade que vai gerar o milagre. Não é porque você está com dor que você vai te curar.
que você tem que fazer? Pede, busca e creia. Bata na porta. É isso que Jesus falou. Deus ama você. O pão pertence a você. Eu diria, as pessoas fora da igreja, eles têm sido curados por migalhas. Mas somos os filhos e filhas de Deus. E o pão pertence a nós. E eu quero terminar com esse texto. Romanos 8:32. Eu amo esse texto que diz: aquele. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Vamos ler todos juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você consegue entender esse texto? Muitas pessoas. Se Deus deu o seu próprio filho, você acha que ele vai negar coisas pequenas para você? Ele te deu a coisa mais preciosa. Se te deu o que o filho dele, que é a coisa mais preciosa, ele não vai também, junto com Jesus, dar todas as coisas? Você não vai receber por causa das suas necessidades, não porque você está doente, mas por causa da sua fé. Você tem que buscar, você tem que bater na porta. Você tem que usar a sua fé. Vamos levantar. O culto ainda não terminou. Por favor, não se mexa. Por que eu estou pregando isso? Porque Deus disse para mim. Se você levar essa palavra a sério, você vai experimentar milagres. Você tem que parar de olhar para as suas circunstâncias. Como, pastor? Como, pastor? Eu não posso olhar, eu não vou olhar para as minhas circunstâncias. Você tem que ser um pouco doido. E deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. E aquilo que você não pode ver, a palavra dele é a verdade. E é isso que a gente precisa acreditar. Não ficar olhando para as circunstâncias. Lembre-se, os milagres não é para quem merece. Ninguém merece. Milagres não são para aqueles que precisam. Milagres não é para que ele tenha uma necessidade. É para aqueles que creem. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível, não é difícil, é impossível. Então, o impossível só vai começar quando a gente... O impossível vem quando a gente crê. E eu quero te desafiar. Te crer em coisas grandes. Porque Deus quer te abençoar, Ele te ama. Ele ama.
Se Ele deu Jesus para você, Ele não vai dar as outras coisas? Você crê nisso? Então, feche os seus olhos.